Final de ano chegando e você já fazendo aquela listinha de objetivos para 2023. Será que comprar um imóvel está na sua lista de objetivos? Será que mais uma vez você vai criar sua lista de objetivos e não vai cumprir? Você falou que ia malhar mais, você falou que ia se alimentar melhor, vai falar que vai comprar uma casa. E será que vale a pena em 2023 comprar uma casa? Será que não vale a pena melhor você alugar uma casa aí e viver com o rendimento do capital que você tem? O que é melhor em 2023? Como estará o setor imobiliário em 2023? Para isso, a gente precisa recorrer aí a histórico e a informações que eu vou passar aqui para vocês. Mas antes disso, eu preciso passar um recado para vocês. A gente vai cortar para a vinheta agora e eu venho com esse recado. Então se liga, se você tem um interesse em investir no mercado imobiliário aqui com Minha Casa Financiada, seja construindo casa para vender, seja construindo casas para cliente, seja investindo o seu capital sem fazer nada no mercado imobiliário, esse é o local para você. O Minha Casa Financiada é um hub de soluções para pequenas e médias construtoras e investidores no mercado imobiliário. Então, se você tem esse desejo, você vai e segue esse link que a gente está aqui debaixo desse YouTube aqui e beleza que eu vou continuar esse vídeo. Porém, eu só vou continuar esse vídeo, eu vou ficar paradão aqui se você apertar o like e se você se inscrever nesse canal. Esse canal aqui é um dos canais mais importantes para você. Você fica seguindo um monte de canal bosta aí que não te fala sobre o setor imobiliário, um dos setores mais seguros para você investir. Você investiu em Bitcoin? Se acabou, mesmo achando que é um investimento maneiro. Você investiu em ação da Pets? Se arrombou, caiu tudo. Pode levantar agora? Pode. Mas aqui o mercado imobiliário você investe e você sabe que você tem um bem, tem uma garantia real. Então segue a gente aqui que eu vou trazer os melhores papos para você aqui sobre o mercado imobiliário. Primeira coisa que você precisa entender. Nós estávamos com o mercado e nós ainda estamos numa tendência, um mercado totalmente aquecido. A pandemia veio ali perto de 2020 e aqueceu o setor da construção civil como nunca antes a gente tinha visto. Lembrando que a gente tinha uma taxa de juros, uma taxa Selic de 2%, atrelado com as pessoas começando a ficar em casa, com necessidade de mais espaço, com o home office. E o que aconteceu? Os financiamentos habitacionais chegaram a níveis históricos. E isso a gente pode ver aqui na nossa tela. Se você parar para ver aqui o nosso gráfico, você tem um gráfico desde 2011 até 2022 aqui sobre a concessão de financiamento imobiliário para pessoa física. Você pode ver ali que nós passamos por um vale das trevas em 2015, época ali da Dilma, que teve uma crise, uma recessão no mercado imobiliário, e quando chegou aqui em 2020, começou a crescer e começou a subir desesperadamente no meio da pandemia. Em 2021 a gente chegou a um pico histórico de concessão do financiamento no Brasil e agora a gente começa a ver a curva começa a diminuir. Então você começa a ver que no final de 2021, 2022, essa curva começa a diminuir. E aí vem aquela pergunta: pô, será que vale a pena eu comprar meu imóvel agora? Será que está no momento certo? Será que vai vir outra recessão? Para isso, a gente precisa entender um pouco sobre o mercado imobiliário. Vocês já sabem que o mercado imobiliário é um mercado cíclico. Então a gente tem ali sempre um início, um boom, uma curva, desce, início, boom, curva. E até esse gráfico mostra um pouco disso. Se tivesse maiores valores, você vê aqui, ó, baixo, alto, baixo, alto. Então a gente tem um mercado cíclico, tá? Mas a gente precisa entender o mercado brasileiro e o mercado externo também para entender se nesse ano vale a pena você comprar um imóvel. Beleza? Mas antes disso, eu vou te contar aqui. A primeira coisa, terra foi feita por Deus e não vai ter mais dela. Então compre terra porque não vai existir mais dela. Quem fala isso é o nosso querido Primo Rico. E o que acontece? Nas áreas mais populosas do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, onde a terra já é escassa, você começa a ver que não tem mais oferta de terreno, de terra, não tem mais oferta de terra. Então, cada vez a terra fica mais cara. E como a terra é um fator determinante para a moradia, os imóveis cada vez vão ficando com valores mais altos. Então isso é uma das primeiras premissas que a gente precisa entender.
Ah, Vinícius, eu tô numa cidade onde, pô, tem terra pra caramba, não tem porquê a gente ter um terreno caro. O que acontece? A gente começa a ver que você não tem inflação ali na terra, você não inflaciona o terreno. Então você tem o quê? Uns terrenos mais baratos, uma terra mais barata, um imóvel mais barato. Então essa é a primeira coisa que você precisa entender. O segundo ponto é: o dinheiro está mais caro para o construtor. Ou seja, você tem hoje uma Selic mais alta. A gente saiu de uma Selic de 2% para uma Selic de 13,75%. Então o que quer dizer isso? O dinheiro das pessoas está mais caro. Então se você hoje pega o seu dinheiro, você tem 100 mil guardado e você vai num CDB, entra na sua XP, entra num produto aí, você vai ver um CDB de 13% ao ano, 14% ao ano, pré-fixado, renda fixa, sem problema nenhum. Ou seja, as pessoas conseguem botar o dinheirinho delas em qualquer lugar a 13,75 ou mais sem risco. Isso quer dizer que para as construtoras, para o setor, é mais caro conseguir dinheiro. Então o que a gente está falando? Que se você tem um dinheiro guardadinho a 13,75, toda pessoa que quer botar um risco aí, que quer falar, vou fazer uma construção, é um risco. Ela vai querer um valor a mais. O que acontece isso? O dinheiro está mais caro para o construtor. E no final das contas, quem repassa esse dinheiro, quem paga essa conta é o cliente final na casa. Então por isso que a gente vê um aumento absurdo aí nos preços dos imóveis. Então quando você vê, pô, meu imóvel valia 1 milhão em 2019, agora já está valendo 1,5 milhão. Por quê? Porque está tudo sendo repassado para a ponta. A gente tem que entender o mercado da construção civil como uma cadeia. Pô. A gente viu que inflacionou absurdamente os preços do material de construção. Eu tenho aqui na minha tela também, ó, com a inflação de 51%, custo de insumos preocupa a construção civil. Os custos de produção, especialmente materiais de construção, subiram muito, forçando as empresas a aumentar os preços. Então você tem que entender como uma cadeia. Se o cimento está mais caro, se o tijolo está mais caro, o que vai acontecer? O imóvel vai ficar mais caro na hora da venda, a construção vai ficar mais cara, o aluguel vai ficar mais caro. É toda uma cadeia que está acontecendo. Então isso você precisa entender também. Atrelado isso, a taxa da alta de juros. A gente saiu de um juros de 2% a 13,75%, tornando o crédito mais dificultoso. O que entende-se com isso? A gente tinha na pandemia, você podia comprar um imóvel com juros de 7,50% ao ano mais TR. Numa Caixa Econômica, no Itaú, no Bradesco, você conseguia comprar. O que acontece? Quando a Selic sobe, fica mais caro para o banco também pagar a remuneração que ela paga ali na poupança. Ou seja, o banco, ao invés de pagar lá seus 4, 5 na poupança, agora tem que pagar 6. Então ela tem uma remuneração também maior a arcar. E aí ela cobra mais por esse financiamento. Então hoje o financiamento está 8,99%, 9%, 10% ao ano, tornando o crédito mais dificultoso. Então, quanto mais caro é o crédito, menos pessoas vão fazer naquele momento. E por isso que você começa a ver a curva decrescer ali no início de 2022, final de 2021. E uma coisa que você precisa entender também é que hoje o seu dinheiro que você tem, ele vale mais investido do que você adquirir uma casa. Então, se você me disser hoje que você tem 100 mil na mão e você vai dizer que vai comprar uma casa, eu te falo, burro, não sabe fazer conta. Vou precisar de terapia. Por quê? Eu falei para você que você está com uma Selic de 13,75%. Se você pega esse dinheiro e bota em qualquer CDB, você consegue 13,75 ou mais sem fazer nada. Aqui no Minha Casa Financiada tem possibilidade de investir em corporações imobiliárias que te dão até 25% ao ano. 25% ao ano. Então seu dinheiro ele vale grana. Você consegue uma remuneração legal hoje com ele no Brasil. E o crédito habitacional está permeando 8,99, 9,25, 10. Ou seja, o crédito, os juros para você comprar um imóvel é mais baixo do que o seu dinheiro investido. Não faz sentido nenhum você comprar um imóvel à vista, mas faz sentido você comprar um imóvel financiado, porque você investe seu dinheiro, paga a parcela do seu imóvel financiado e ainda sobra. Quando as pessoas falam, vou morar de aluguel e vou pegar essa diferença, isso faz sentido se você for comprar um imóvel pronto. Então eu estou dizendo para você, se você quer comprar um apartamento pronto, uma casa pronta, alguma coisa nesse sentido, é verdade. Você vai pagar mais caro do que você morar de aluguel. Mas se você construir esse imóvel, isso já não é verdade. Porque a parcela da construção é muito mais baixa do que você comprar um imóvel pronto, porque você está incorporando. Você está pegando um terreno, está pegando tempo, está pegando capital e criando um produto novo. Então eu estou dizendo para você que se você constrói, você é o melhor caminho para você ter o seu imóvel, seja para você vender esse imóvel,
você cria um negócio, que é o que nós fazemos, os construtores do Minha Casa Financiada, muitos deles são pessoas comuns. Eu queria comprar minha casa, comprei a casa, depois eu vendi essa casa, porque eu construí ela. Então eu tive uma valorização de 200 mil, 300 mil, boto isso no bolso, já construo uma outra casa, já vendo, isso se torna um negócio na vida das pessoas. Então você precisa entender que a melhor opção hoje não é alugar, não é comprar um imóvel à vista, não é comprar um imóvel pronto financiado, e sim construir uma casa financiada. E aí você consegue realmente ter a lucratividade que você precisa, sua parcela vai ser mais baixa do que o seu aluguel, você vai deixar o dinheiro que você tiver investido hoje em qualquer produto, seja de incorporação, produto financeiro. Você quer investir no CDB, você investe. Você quer investir em fundo imobiliário, você investe. Você quer investir em ações, você investe. Mas eu ensino a vocês investirem no mercado imobiliário. Aqui no próprio Minha Casa Financiada, a gente tem a série The Real Estate Brasil, que a gente tem aqui uma casa que ela é paga com o quê? Com investidores. Essa casa remunera pelo menos 25% ao ano os investidores dessa realização, dessa incorporação imobiliária. Então entenda isso, o seu dinheiro vale mais investido hoje do que você gastando ele para comprar um imóvel. Então use o dinheiro do banco, é mais barato do que usar o seu dinheiro, é mais inteligente do que usar o seu dinheiro. Outra coisa importante também, o que está acontecendo no mercado das construtoras? A gente precisa ver, para ver se vale a pena comprar um imóvel no Brasil, o que está acontecendo nas construtoras do Brasil. A gente vê aqui, ó, que as construtoras de padrão é mais baixo. A gente também teve aqui, ó, unidades vendidas por segmento. A gente vê em 2017 uma subida, 2019, 2020 a gente começa aquele boom ali da pandemia, 2021, quando a gente desce para 2022, a gente teve um boom em julho aqui e começa a descer. Isso aqui quer dizer o quê? A abóbora é do Casa Verde e Amarela, então aqui está a MRV, todas as empresas direcional que trabalham com Casa Verde e Amarela, que é o grosso aqui do Brasil, beleza? E você também já vê uma tendência de baixa nas unidades vendidas. E o médio alto padrão, você está aqui embaixo, com a Cirela, com a Zetec, com algumas construtoras grandes do Brasil que fazem médio alto padrão e em prédios. Essa é uma boa característica para a gente entender. A gente vê também que teve um crescimento e que está tendo uma retração agora, só que ainda se mantém melhor o médio alto padrão. Vocês precisam entender também como é que está a vida financeira dessas construtoras, para você ter uma noção se vale a pena comprar em 2023. Aqui você vê no primeiro quadro o trimestre aqui da MRV, a maior construtora de Minha Casa Minha Vida, e você pode ver que o lucro dela aqui, ó, ela teve um prejuízo de 114 milhões de reais. Começou a queimar estoque, começou a usar caixa para vender mais, para ter caixa, para poder fazer essa operação rodar. Então você vê que o baixo padrão está em sérios riscos. Então se você tem condição de comprar um imóvel hoje de baixo padrão, eu não aconselharia. Mas de médio a alto padrão, você pode ver aqui, ó, isso aqui são os detalhes financeiros do trimestre da Ezetec, que é uma empresa que faz prédios de alto padrão. E você vê que ela teve um lucro de 293 milhões de reais. Então o que eu estou falando para vocês? Se você está querendo investir num imóvel de médio a alto padrão, é legal. Se você está querendo investir num imóvel de baixo padrão, começa a ver riscos. E também tem um histórico internacional. Se a gente começar a ver o que está acontecendo no mundo todo, a gente começa a ver notícias de que os Estados Unidos está para entrar numa bolha imobiliária, a Nova Zelândia está para entrar numa bolha imobiliária, e a gente entende, será que o Brasil vai entrar numa bolha imobiliária em 2023? E aí a gente tem que recorrer ao nosso gráfico aqui, ó. A gente tem um estudo sobre os países que têm condição de entrar numa bolha enorme imobiliária. Em primeiro aqui está a Nova Zelândia, segundo está a República Tcheca, Hungria, Austrália, Canadá, Portugal, Estados Unidos. A gente vê a situação de Portugal hoje, está deplorável, os Estados Unidos também está entrando numa forte recessão imobiliária, só que o Brasil não aparece nem perto dessa lista. Então o Brasil ainda é um país onde você consegue investir no mercado imobiliário. E por que isso? No Brasil é mais difícil ter acesso a crédito. Quando a gente estava ali na bolha imobiliária que a gente teve nos Estados Unidos, lá acontece que as pessoas davam créditos altos, sem comprovação de renda, a taxa de juros baixíssima, chamando cada vez mais as pessoas para fazerem o crédito, e estourou a bolha. No Brasil você vê a dificuldade. Não é fácil conseguir um financiamento na Caixa Econômica, não é fácil conseguir um financiamento no Santander, no Bradesco. Você tem que comprovar um monte de coisa para você poder fazer a sua simulação aí do seu produto imobiliário. Então a gente
gente entende que o Brasil é mais difícil você ter acesso a crédito, as pessoas têm mais segurança ali naquele pagador, se ele vai pagar ou não. Então o Brasil não está nem perto de começar uma bolha imobiliária, só que está começando uma recessão no mercado imobiliário. E o que isso indica? Indica que só os profissionais vão ficar, então só quem constrói para vender vai ganhar dinheiro, só quem faz produto imobiliário correto, só quem compra material mais barato, que é o que Minha Casa Financiada faz. É um hub onde você tem acesso a crédito, acesso à compra de material mais barato e você ganha ainda com a venda desse material, acesso à digitalização de construtoras, a tráfego pago. Então a gente realmente traz para a era digital os construtores, os empreendedores, os incorporadores, e que também quem quer investir, ficar sentado no sofá e investir em todo o movimento do Minha Casa Financiada, ele também pode fazer. Vinícius, será que o Brasil está numa bolha? Nós vemos aqui os distratos no Brasil. Quando a gente teve a crise de 2015, a gente teve aqui 19 mil distratos no Brasil, tá? 19 milhões de distratos no Brasil. Isso aqui correspondia a 35% de toda a movimentação do Brasil. Hoje a gente tem aqui, em 2019 foram 11,8 os distratos, tá? Em 2020 11,1, em 2021 11,6. Para a gente chegar numa bolha de 2015, o que aconteceu, a gente precisa chegar a 35% de distratos para que a gente tenha uma recessão no Brasil, que eu falo, é uma crise imobiliária e um problema que a gente precisa recorrer. Só que teve pandemia, instabilidade política, alta inflação dos preços materiais, a gente teve alta na taxa de juros e óbvio, isso vai trazer uma retração no mercado imobiliário, sendo que isso é uma retração controlável, como a gente já tem passado por algum tempo aí, uma parte cíclica do nosso mercado. E só vai ficar quem construir para vender. Galera, é o seguinte, comprar seu imóvel vale a pena então em 2023? Me diz você aí nos comentários na sua região como é que está a venda de terrenos, se os terrenos estão aumentando, como é que está o valor dos imóveis, se os imóveis estão com preço mais baixo do que antes, estão com preço mais altos, se está difícil vender na região de vocês, comenta aí que eu quero entender também a região de vocês. Mas eu já falo logo, de acordo com todo esse vídeo, a gente entende que dá para investir no mercado imobiliário de médio e alto padrão, que a gente teve sim uma recessão ali na curva de financiamentos muito atrelado. A Caixa Econômica não tinha mais dinheiro de poupança nesse final de ano, porque o quê? A Selic está alta, ninguém bota dinheiro em poupança, não tem mais dinheiro para emprestar, então o financiamento cai. Selic alta faz com que as pessoas não peguem mais financiamento, porque os juros estão um pouco mais altos. Não é muito, as pessoas tendem a falar que é muito, não. Era 7 na pandemia, hoje está 8,99. Não é nada absurdo, o banco está segurando esse spread. Só que não tem mais dinheiro, então acabou o dinheiro de poupança aí, provavelmente em 2023 ainda vai abrir um novo orçamento para dinheiro de poupança, mas ainda tem Itaú, Bradesco, vai financiar o seu imóvel aí. A melhor opção hoje seria você construir uma casa, seja ela para vender, para você investir no mercado imobiliário junto com Minha Casa Financiada, seja para morar, melhor opção para você, financiado, deixa o seu dinheiro investido ou no Minha Casa Financiada, ou num produto imobiliário, ou num produto financeiro que você quiser. Espero que você tenha entendido esse vídeo e que esse vídeo possa te ajudar a decidir se você vai comprar um imóvel, um apartamento, se você vai construir uma casa, se você vai investir com Minha Casa Financiada, para você entender como está o mercado em 2023 e botar ou não a compra de uma casa, a construção de uma casa na sua lista em 2023. Eu sei que você botou que vai fazer academia, mas eu sei que você não vai fazer. Então, galera, é o seguinte, curte aqui esse vídeo, comenta para mim aí se sua cidade está mais caro o terreno, se está mais cara a casa, como é que está aí a sua cidade, para a gente ver essa tendência do mercado imobiliário no Brasil. Beleza? Um abraço e vamos para a próxima.